Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensava que ele era um fantasma e começaram a gritar. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que a paz do Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, e que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. Vamos estar meditando hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, seja destruídos e apagados todos os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, aqui nesse Evangelho a gente vê a importância de rezar, e rezar sempre. Cristo estava em constante oração. Todas as passagens do Evangelho do Ministério Público de Cristo mostram que ele sempre se recolhia à noite para passar a noite em oração. É pela oração que nós enriquecemos nossas almas, que aumentamos a nossa fé e nos aproximamos de Deus. Sem oração, um cristão não pode ter caminhada e nem comunhão com o Senhor. O Evangelho nos relata que Cristo alimenta mais de 5 homens, sem contar as crianças e as mulheres, e logo depois se recolhe para rezar na montanha. Sempre Cristo se recolhe em lugares isolados para rezar ao seu Pai. E depois Jesus faz um milagre maravilhoso. Ele vem andando sobre as águas até a barca. Os discípulos ficam todos agoniados e apavorados por ver Cristo fazendo tantos sinais dessa forma. Primeiro, Cristo multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, eles não compreendem. E depois Cristo vem andando sobre as águas. Então seus discípulos começam a ficar apavorados, sem compreender o que está acontecendo. Não entendem nada. E nós hoje, meus irmãos, não somos diferentes, porque temos um coração endurecido igual os discípulos daquela época. Não acreditamos no que Cristo faz e nem nos milagres que Ele opera em nossas vidas. Não reconhecemos a magnitude do nosso Senhor Jesus Cristo, de ter sustentado o mundo dos dias que Ele veio até hoje. Muitas pessoas por aí gritam que Deus não existe, que Cristo não veio. Mas se Deus não existisse, se Cristo não tivesse vindo, será que o mundo ainda existiria? Em meio a toda essa loucura que existe nas pessoas, no ódio, na discórdia, no caos, será que o mundo ainda se sustentaria sem a mão de Deus dentro de tanta atrocidade? Vemos o quanto o coração do homem ficou frio e endurecido. Os grandes promovem guerra, discórdia, uns querendo ser mais do que os outros, promove fome, desigualdade social. Há uma grande calamidade espalhada pelo mundo. Ninguém está preocupado para resolver. E o último ser que ainda sustenta o planeta é nosso Senhor Jesus Cristo em seu sacrifício. Porque nós, seres humanos, somos ingratos e imperfeitos e só queremos saber do nosso bem próprio. Dificilmente estamos preocupados com os outros. Vemos o que o Cristo fez. Cristo multiplicou pães para 5.000 pessoas e peixes. Quantos de nós não temos coragem de dar um prato de comida a quem passa fome? Quantos de nós não fazemos uma obra de caridade àqueles que nos rodeiam? Então, meus irmãos, que possamos elevar nossas almas até o Criador. Pedir a Ele: Senhor, entre em nossas vidas. Fazer boas orações assim como Cristo fazia. Pedir discernimento a Ele, luz para nossas mentes e almas,
para que Ele nos conduza a ser filhos verdadeiros do Seu reino, para que no dia da Sua vinda, da nossa prestação de conta, nós possamos ficar em pé diante do Senhor. Se você ficou até aqui, curta e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Que tenhamos todo um ótimo dia, que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza, e que o bom Cristo seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Amém.